Olá, amados irmãos, que a graça de Jesus esteja em todos nós, em todo momento, nos fortalecendo. Mais uma vez, neste final de semana, eu quero trazer para vocês uma reflexão, baseada naquele momento em que nós temos debruçado sobre as questões bíblicas do crescimento da Igreja de Atos dos Apóstolos e aproveitando também para esse bate-papo, registrado através de vídeos, para nossas questões que envolvem a nossa fé e o nosso ensino, biblicamente falando. E eu quero falar então mais uma vez sobre os dons espirituais, vamos dizer assim, chamar de parte 2, em que nós vamos conversar acerca disso. E eu começo falando nesta oportunidade que os dons espirituais, eles são marcados por alguns textos bíblicos. Ele é marcado no texto de Romanos, capítulo 12, de 3 a 8, em que há ali uma série de dons espirituais que nos chama bastante atenção. Também no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 12, e 1 Pedro, capítulo 4, de 10 a 11, e 1 Coríntios, capítulo 12, em que há uma sequência de dons espirituais, alguns marcados por 4, outros por 9, enfim, são diversos os dons espirituais mencionados dentro do Novo Testamento e que, de alguma maneira, nos leva a pensarmos juntos sobre esse valor, dos dons espirituais. Lembrando que na semana passada, quando falamos em 1 Coríntios 12, Paulo é enfático em dizer que os dons espirituais, eles têm um sentido, um propósito, e todo dom espiritual, ou todos os dons espirituais, servem para a edificação da igreja, servem para que o corpo de Cristo cresça. Então, eu comparo os dons espirituais como uma grande engrenagem que Deus distribui conforme Ele quer, na medida que Ele quer, às pessoas que Ele quer, e esses dons espirituais, eles vêm complementar a grande obra de Deus. Por isso que ele vai falar, se alguém preside, que preside com sabedoria, se alguém ensina, que ensine com sabedoria, com dedicação, se alguém usa, de misericórdia, que faça isso também com o objetivo de alcançar pessoas e de edificar a igreja do Senhor. É interessante a gente parar também e entendermos que dons espirituais, e é aquilo que a gente chama de talentos naturais, a gente, dentro do reino, nós entendemos que tudo veio do Senhor. Há uma pessoa que se converta e que cantava muito bem, músicas seculares, ela vem para a igreja e automaticamente ela tem aquele dom natural que ela já tinha, aquele talento natural, e isso vai ser canalizado para o Senhor de maneira muito especial. Alguém tem a facilidade de ser um gestor, e ele ainda não era convertido, mas ele era excelente, um gestor público, um gestor de empresa. Ele vem para a igreja, ele faz isso com muita tranquilidade, é um dom, e nós entendemos dessa forma. Um professor, da mesma maneira, ele é excelente, um excelente professor, e aí ele vem, se converte ao Senhor e agora ele dá uma aula fantástica. Nós entendemos isso tudo como dons espirituais. Deus tem dado, Deus distribui como Ele quer, Ele faz da forma como Ele quer. É interessante que, por exemplo, 1 Coríntios 12, ele enumera 13 dons. Romanos, capítulo 12, ele acrescenta 5 novos dons, Enfim, o que a gente entende é que há, de fato, essa distribuição por conta do Espírito de Deus. E aí você talvez me pergunte, mas pastor, e todos os dons, eles cessaram?
Eu quero dizer para você que eu não sou um sensacionista, eu não creio dessa forma. Os dons espirituais, eles não cessaram. No entanto, alguns dons, por exemplo, no texto bíblico vai dizer sobre apóstolo. Por que nós da Igreja Batista não temos apóstolos, né? Nós não temos apóstolos simplesmente porque o apóstolo, ele significa o enviado. Então, um missionário, ele poderia ser chamado apóstolo se não tivesse alguns critérios. Atos, por exemplo, no capítulo 1, quando Matias é eleito, ali é muito claro essa questão do apostolado. O apóstolo, ele precisava ter tido convivência com o Cristo. Ele teria que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus e ele tinha também que ter exercitado em algum momento um dom miraculoso, feito um milagre. O apóstolo Paulo, ele é chamado apóstolo por quê? Porque apesar dele não ter convivido com Jesus dentro do colegiado de discípulos, o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor na caminho de Damasco. Ele teve um encontro audível com o Senhor. O Senhor disse, porque tu me persegues, né? E a partir daí há uma legitimação, né? Ele é legitimado como apóstolo, Pedro entende isso, e por isso quando ele vai escrever aos Gálatas, ele diz que ele era apóstolo não segundo a sua vontade, ele era apóstolo dado para ele o direito através de Cristo Jesus. Nós entendemos, como batistas, que nós não temos hoje, né, o pastor e o apóstolo, né? Porque nós entendemos que, apesar de todos nós cristãos sermos apóstolos, porque fomos enviados para o cumprimento do ID, nós não temos esse título apóstolo, né? Assim como nós também não temos bispos nem presbíteros, nós temos diáconos e pastores, por conta também do Novo Testamento. Bispo é o superintendente, que de alguma forma o pastor também é, né? Ele preside, ele pastoreia, então nós entendemos que o pastor, ele acumula esse título de bispo, né? Ele acumula esse título de pastor, mas a gente não tem a consagração de apóstolos. É interessante a gente parar porque essa questão de apóstolos, ele está em 2 Coríntios, capítulo 8, 23, e Filipenses 2, 25. Né? Então, por esta razão, existe realmente na Bíblia essa questão do apóstolo, mas por conta do cumprimento ou das exigências do Novo Testamento, a gente entende que o apóstolo Paulo fecha essa questão aí, né, da questão do apostolado. Os outros dons espirituais, nós entendemos que eles prosseguem, né, Então, o ensino, né, a presidência, os dons que envolvem a liberalidade, que é muito claro isso, né, no texto de Romanos, a liberalidade, o dom da fé, o dom da cura, né? Nós acreditamos, nós cremos que alguém possa ser usado sim para curar, para orar por uma pessoa, mas é um dom, não vem da pessoa. Deus pode hoje usar você, mas pode ser que Ele não vá usar em um outro momento. Isso não, eu não creio que seja um dom permanente numa pessoa, né? Eu entendo que ali existe a necessidade, Deus vai usar suas mãos para que você ore, Deus vai colocar você no exercício desse ministério, mas nem sempre isso vai estar acontecendo, porque tudo é de acordo com o querer e a vontade de Deus. Eu gosto muito daquele texto quando lá de Tiago diz que se alguém estiver doente,
que a gente deve chamar os presbíteros da igreja, né? Que no caso envolvia a liderança da igreja, e aqueles mais maduros, aqueles mais conscientes, os idôneos da igreja, os presbíteros, né? E aí então vai ele, né? Ore sobre eles, ungindo com óleo, e a oração, né? Pela fé poderá sarar aquele doente, pela fé. Então é interessante isso. E até importante, depois a gente vai falar sobre essa questão de unção com óleo, mas o que a gente entende é que naquele tempo também, ungir com óleo era algo medicinal. Era uma questão medicinal, não é que o óleo era milagroso. O poder do óleo ali era algo que envolvia também a questão medicinal. Por isso, unja com óleo, né, faça o remédio e ore, né, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo baseado na submissão à vontade do Senhor, né? Claro. Um outro dom que hoje é muito importante a gente falar é o dom de línguas, que algumas pessoas ainda têm muita dúvida com relação a essa questão do dom de línguas. O dom de línguas, ele aparece, na verdade, a palavra glossa, que no Novo Testamento ela envolve a questão da língua humana, a questão de, uma vez, glossa aparece como línguas repartidas, em Atos capítulo 2, versículo 3, 33 vezes aparece no Novo Testamento também como idiomas. Então, essa palavra glossolalia, que é a ideia de falar língua, né? Então, essa questão, essa palavra glossolalia, ela vem de glossa, que é um termo grego que significa língua, e lalém, que significa falar. O que é interessante a gente, logo de imediato, estarmos falando? A questão de Atos dos Apóstolos, né, todos os irmãos já sabem, que ali foi um milagre mais da audição do que propriamente da língua, do idioma ou do ato milagroso de cada um conseguir ouvir no seu próprio idioma. Então aquilo ali é importante a gente estar entendendo que de fato foi um mover de Deus. Eu costumo pensar que ali Deus ratificou a promessa, porque todos conseguiam ouvir no seu próprio idioma, diversas nações ali representadas e todos ouvindo no seu próprio idioma. E é interessante que os apóstolos estavam ali e pregando. Pedro então começa a pregar porque o que eles falavam era entendido e entendido de fato. Tanto que eles se convertem. É interessante também a gente pensar que o Senhor, né, ele tinha dito isso em Marcos 16, versículo 17, ele vai falar sobre vocês falarão em novas línguas. E aqui não estava falando de línguas estranhas. Aqui, novas línguas. Vocês falarão em novas línguas. Então, exatamente isso foi experimentado pelos discípulos. Eles falaram, né? É uma língua que eles não conseguiam jamais imaginar que falariam, porque eles eram galileus. E houve esse ato, né, de Deus na vida daqueles discípulos. Muito bem. Além disso, a gente precisa estar entendendo que a palavra línguas, né, esse movimento, essa ação, acontece também na casa de Cornélio. E Cornélio é um gentio, né, e que Pedro havia considerado até imundo por ser gentio. Mas o Senhor diz, olha, você não considere por imundo aquilo que eu já consagrei.
E na casa de Cornélio há a manifestação, né, milagrosa de Deus, em que o apóstolo Pedro mesmo disse, olha, como que a gente consegue resistir dizendo que estes não são dignos? Eles, como nós, recebemos o dom. Então ali há, de fato, um movimento, né, extraordinário do mover do Espírito Santo. Para quê? Para confirmar o que Jesus tinha dito. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão alcançar judeus, vocês vão alcançar os gentios, os samaritanos, né, que é pessoas desprezíveis, mas por vocês, judeus, mas vocês vão estar alcançando essas pessoas também. Depois acontece também essa questão em Éfeso, no capítulo de número 19, versículos de 1 a 6, em que ali existe a pregação por Filipe, e Filipe prega, né, e depois, quando é chegado ali a comissão, para saber se de fato o Evangelho tinha impactado aquelas vidas, eles perguntaram, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não, nós nem sabemos o que é Espírito Santo. E aí eles impuseram as mãos, e ali há uma manifestação que diz a palavra de Deus que eles começaram a glorificar a Deus, falando em outras línguas. Então ali houve também essa ação do Espírito Santo de Deus. E depois disso, em Atos, né, acontece esses três fatos, mas em outros momentos já não há esse movimento mais, apesar da Bíblia relatar sobre muitas conversões, sobre muitos batismos. A Bíblia não fala, por exemplo, que o carcereiro que estava com Paulo e Silas na prisão, quando ele foi batizado, ele teve vamos dizer, esse ministério ou esse dom. Não aconteceu isso. Ele foi batizado, ele creu, ele seguiu, ele começou a acompanhar, da mesma forma aquele aleijado que estava na Porta Formosa também entrou saltando, pulando, glorificando a Deus, mas também a Bíblia não diz que ele fazia de forma alguma algo que fosse miraculoso, a não ser testemunhar e glorificar a Deus, ao ponto de todos ficarem se sentindo ali influenciados por aquele mover de ver um homem que antes era um homem sofrido, um homem que vivia a mendigar, agora saltando, pulando e glorificando a Deus. A conversão é um grande milagre. A conversão, a mudança de vida, a transformação é um grande milagre do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Nós cremos assim, né? Com certeza. E aí, depois disso, vem o falar em línguas na questão da igreja de Corinto. Paulo, então, volta a este assunto. E volta de forma muito séria. 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo de número 14. É muito interessante porque no capítulo de número 12 ele fala sobre todos os dons. Mas também é no capítulo 12 que ele vai estar falando sobre os dons do Espírito Santo, quando ele fala assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Versículo de número 7. A igreja de Corinto, ela não é para nós uma igreja exemplo de espiritualidade. Pelo contrário, a igreja de Corinto era uma igreja de muitas competições. A igreja de Corinto era uma igreja carnal. Era uma igreja que Paulo considera de meninos na fé. Ele diz assim, eu fico admirado porque eu queria dar muito para vocês, já uma comida sólida, mas vejo que vocês ainda são meninos e preciso ainda dar o leite espiritual para vocês. Porque existia diversas divisões na igreja, pecados na igreja, muita maledicência, existia relacionamentos ilícitos dentro da igreja. A igreja era marcada, Corinto era uma cidade que estava marcada por promiscuidade, né? A cidade era assim, muito marcada por Apolo e Afrodite,
que eram deuses da sexualidade, né? E que de alguma forma isso também entrou na igreja. Existia relacionamento entre enteados e madrastas, então era uma situação muito difícil. E além de tudo isso, uma situação muito desgovernada, uma igreja muito desgovernada. É na igreja de Corinto que Paulo vai dizer assim, olha, vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, mas vocês não pensam no outro, vocês comem tudo antes. E aí é quando ele institui a ceia do Senhor, olha, quando vocês se reunirem para comer, né, vocês pensem um no outro primeiro, é um momento de comunhão, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Então ele leva a ideia da reflexão. E é na igreja de Corinto que vem então à tona essa questão dos dons de línguas, em que alguns defendem, né? Não, vamos falar em língua, porque na Bíblia tem isso. Bom, até então nós estudamos que havia um propósito, né? E o propósito era legitimar ou ratificar a conversão de gentios, de samaritanos, né? De um povo que ia além dos judeus. E agora em Corinto? Agora em Corinto é a ordem do culto. Paulo vai tratar a ordem do culto. Ele não vai extinguir os dons, ele não vai dizer nada ao contrário, mas ele vai dizer assim, olha, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações e há diversidade de, na verdade, serviço. E é interessante a gente parar e pensar nisso. A primeira palavra que aparece aqui é carismata, que significa dons da graça de Deus, no versículo de número 4 do capítulo 12. Dons de Deus. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Carismata. Depois aparece uma segunda palavra no grego, que é diaconia. Né? Diaconia. E a diaconia diz assim, e a diversidade de ministérios. A palavra diáconos, serviço, né? Maneira de servir. E depois, uma outra palavra no grego também, que é energemata. Essa palavra está no versículo de número 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Essa palavra, energemata, ela dá a ideia de energia, de atividade, de poder. Então, dom, serviço e desenvolvimento de poderes ou de atividade do Espírito, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Foi Deus que deu, a propriedade do Senhor. E aí, baseado em tudo isso, ele vai falando, né, que todos os dons espirituais, no capítulo 12 até o versículo de número 11, ele vai dizer, a partir do versículo de número 12, que ninguém pode desprezar ninguém, porque ele vai dizer, se, na verdade, todos nós somos corpo de Cristo. E porque somos corpo de Cristo, jamais como corpo nós podemos esquecer que somos membros uns dos outros. Então a grande engrenagem aí. Se a orelha disser para o olho que você não faz parte do corpo, ela não pode deixar de ser corpo. Ninguém pode desprezar ninguém. E aí, a partir do versículo de número 14, ele vai dizendo que não há possibilidade de eu, que entendo que eu tenho o dom de ser um pastor, de pregar a palavra, desprezar aquele irmão que diz para mim que tem o dom de fazer faxina na igreja. Eu não posso desprezar, como pastor, aquele irmão que chega para mim e diz, olha, pastor, eu não faço nada, mas eu gosto de ficar atrás dos bastidores porque eu lavo pratos. Deus me chamou, sabe, para organizar o armário. Esse é o meu dom. É o dom do serviço. Então, não há pessoas mais importantes no reino. Todos somos importantes.
E aí, quando a gente pensa na questão dos dons espirituais, ele vai chegar e vai dizer sobre dons de línguas. Porque antes ele chega e diz assim, eu quero apresentar para vocês não só os dons, estou no capítulo de número 12, né? Mas ele vai chegar e vai dizer assim, olha, não se esqueça que Deus colocou na igreja cada um no seu lugar. Mas eu vou apresentar para vocês um caminho mais excelente. E aí chega o capítulo 13. E ele vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu não tivesse amor. E aí vem essa questão da língua dos anjos. Porque eu já encontrei algumas pessoas que elas dizem assim, olha, pastor, eu tenho o dom da língua dos anjos. Vamos pensar sobre isso. Língua dos anjos. Quando Paulo fala sobre a língua dos anjos, ele está usando um termo que era muito comum para os judeus. Porque os judeus entendiam que os anjos falavam hebraico. E essa era a linguagem que ele achava que os anjos falavam. E aí Paulo vai dizer assim, tá bom, se é a língua dos anjos, né, então que seja assim. Agora, vamos parar para pensar o seguinte. Todas as vezes que os anjos apareceram na terra para dar um recado, eles falavam na linguagem nativa, na linguagem daquela pessoa. O anjo apareceu para Gideão e falou com ele. Falou uma linguagem que ele entendia. O anjo foi na casa de Ló, falou a linguagem que Ló entendia. O anjo apareceu a Maria e falou a linguagem que ela entendia. O anjo falou para José, o anjo falou para Maria no sepulcro. A palavra de Deus vai dizendo isso. Isaías tem uma visão celestial da glória de Deus e ele diz que os anjos não cessavam de dizer santo, 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 santo. Então significa que Isaías, o profeta, entendeu. Se foi traduzido para ele ou não, ele coloca no seu livro, no seu relato, o que os anjos cantavam. Eles diziam, é uma língua estranha. Eles cantavam santo, santo, santo. É interessante a gente parar e pensar nisso, e olhar mesmo e mergulhar na palavra de Deus. Quando chega em Corinto, ele vai dizer o seguinte, olha, o que é importante é que vocês precisam seguir o amor. Versículo número 1. Mas vocês devem, na verdade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém me entende, porque o Espírito fala em mistérios. Então, não é algo que seja, na verdade, vamos dizer assim, proveitoso para a igreja. Mas o que profetiza, o que prega, a profecia aqui não é profecia de adivinhar futuro e nem de dar recados para ninguém, mas de profetizar, de proclamar, e proclamar a verdade do Senhor, como profeta. Ele fala aos homens para edificação, isso é importante. O que você fala tem que ser para edificar. O que você prega tem que ser para edificar. Precisa ser para exortar. Mudar a direção, muitas vezes, de uma pessoa pelo que você prega. E consolar. Um dos grandes perigos hoje é que a profecia tem sido mais para espantar, para trazer danos emocionais, porque o que as pessoas profetizam não consola, pelo contrário, desesperam, adoecem. E aí ele vai falando, porque a questão da língua é muito interessante. Ele vai dizer, olha, eu quero que vocês falem línguas, grossa aqui, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas,
não maior no sentido de grau, mas de importância. Porque quem profetiza está consolando, exortando, e está, na verdade, edificando. E aí ele vai falar, meu irmão, quando tiver línguas, falando em línguas, que vos aproveitaria se eu fosse a vocês, se não for por vocês, por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina. E aí ele vai falar que a língua não deve ser falada se não houver intérprete. Então até a língua, se é um dom, tem que ser baseado quase que lá em Atos, que haja quem interprete. O dom espiritual tem que ser para a edificação da igreja. Qualquer dom para a edificação da igreja, para abençoar a vida da igreja. E ele vai falando diversas coisas e ele vai mostrando diversos pontos, mas uma das coisas muito interessantes é, por isso que fala em língua, versículo 13, desculpe. Por isso que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento, fica infrutífero. O problema de muitas pessoas que falam em línguas é que você pergunta, o que você falou? A pessoa diz assim, não, foi mistério. Não é bíblico. Não é bíblico. Se você fala, seu entendimento tem que saber o que você tem que falar. Porque se é dom, Deus não é Deus de coisas ocultas. Deus é coisa de questões reveladas. Uma outra coisa que é importante, ele vai falar assim, que é importante que, se falar, que se fale por muito, 2 ou 3, se houver intérprete, não havendo que fique calado. Existem reuniões em que todo mundo fala. Isso não é bíblico. Porque Paulo estava falando para uma igreja, para os coríntios. Então, é muito interessante a gente parar e parar mesmo meditando na palavra. Ele vai dizer no versículo 23 do capítulo de número 14, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em língua e entrarem uma pessoa não cristã, um indouto ou incrédulo, não dirão porventura que todos estão loucos? Mas se todos profetizarem, se todos pregarem, e algum incrédulo entrar, ele será convencido por todos. Ele será convencido pelo que se prega. Então, é interessante a gente pegar e entender isso. Ele fala no versículo 26, que fazer, pois, então, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina. Então, quer dizer, tem o hino, tem a adoração, tem a pregação, a doutrina, tem a revelação, a palavra pregada, tem língua, tem intérprete, mas que tudo seja feito para a edificação. Tem língua, mas tem intérprete. Então não é estranho, é revelado. Se alguém falar em língua, faça isso por 2, versículo 27. Ou quando muito, 3. E cada um por sua vez, e que haja quem interprete. Se não houver intérprete, versículo 28, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Interessante? E fale os profetas 2 ou 3, e que todos o julguem, conforme Bereia. O que está sendo pregado é verdade ou não? Se não é, nós não vamos ouvir. E aí a palavra de Deus vai dizendo coisas maravilhosas para nós. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu acho isso maravilhoso. Você dizer para mim assim, olha, é além de mim, eu não controlei. Não é bíblico. Olha só, os espíritos dos profetas, espírito com letra minúscula, não é espírito de Deus não, é espírito mesmo nosso,
nosso conhecimento, nosso intelecto está sujeito à nossa razão. Então é interessante isso. Eu tenho visto nas redes sociais as pessoas rodando sem parar. O que aconteceu? Foi mais forte do que eu. O espírito do profeta está sujeito ao espírito da verdade, da razão. Então a gente precisa entender isso. Equilíbrio é domínio próprio. Domínio próprio é fruto do espírito. Então, para a gente encerrar nesse momento, eu quero dizer para vocês que a gente vai continuar, com outros assuntos, é claro, com outros temas, mas hoje eu quis deixar para você. Então você pode multiplicar essa informação aí, mandando esse vídeo. Nosso desejo aqui não é combater nada a não ser a ignorância bíblica, doutrinária. É o que nós cremos, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, está aqui na Bíblia. Então, conforme eu disse e volto a dizer, os batistas, eles creem no Espírito Santo na sua totalidade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está em nós. Cremos que o Espírito Santo, ele continua operando, não como uma força, como diz alguns segmentos. Não, ele é Deus, uma pessoa. Ele age como quer, da forma como ele quer. Ele dá dons conforme ele desejar dar. Quem sou eu para dizer que Deus não faz? Deus faz. Mas quando ele faz para paz. Quando ele não faz para divisão. Quando ele não faz para escandalizar. Quando ele faz para unir, para edificar, para solidificar a obra. E a gente tem que ter muito cuidado em usar o nome de Deus para determinadas coisas que são da carne, são nossas, e não de Deus. Tem coisas que Deus não faz, e que as pessoas colocam na conta de Deus. Tem situações que Deus não fala, não falou, e as pessoas colocam na conta de Deus. E dá muitos problemas, muitas questões. Deus me orienta a sair daqui e ir para lá. Daqui a pouco ali já não está melhor, já não está bom, já vai para outro lugar. Deus não é Deus de confusão. Então eu creio nesse Deus soberano, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que ensina, que consola, que repreende, que fala. Deus fala e fala muito, fala muito. Deus continua vivo, Deus continua sendo Deus. Então que Deus te abençoe. Na próxima semana a gente segue com outros assuntos importantes e interessantes, e a gente quer que você entenda que juntos somos sempre melhores. E o que é importante é que nossa visão é vida na vida, servindo a Deus, servindo pessoas e fazendo o povo de Deus caminhar edificados na palavra. Esta é a nossa maior, aliás, este é o nosso maior alvo para que a gente chegue à edificação como varão que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe, uma semana de paz.